importante a gente ter, né? A palavra não está dizendo isso. É muito importante a gente ter a palavra de Deus, porque a Bíblia é a boca, né? É a palavra de Deus, é a profecia. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque é a própria boca do Senhor falando conosco. Então, aqui diz assim: levante-se e resplandece, ou refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Ela brilha sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Aleluia! Essa palavra é muito poderosa e nós poderíamos pregar muitas semanas só sobre esses 2 versículos. Mas ele vem para brilhar, iluminar e nos anunciar outras coisas, né? Coisas grandes e firmes, que talvez hoje a gente ainda não saiba, mas nós vamos saber. Alguém sabe me dizer aonde foi que eu parei na última vez? Bom, acho que eu fiz uma introdução do fim, né? Terminei com os versículos. Citou, né? João. Citei João, né? Os versículos 8, 9, que está em João 8, 9, 1, 12, né? Ok, tá, parei aqui então. Entendi aonde eu parei, né? Então, eu parei bem aqui, onde nós falamos algo, né? E eu introduzi e deixei para a gente poder fazer a nuance na introdução desse dia. Então, eu citei alguns versículos, falei para vocês lerem, para que a gente entendesse melhor, né, no dia de hoje. Espero que todo mundo tenha assistido, tenha anotado, tenha lido. Mas nós vamos ver de novo. E essa palavra, ela vem mostrar para nós, assim, no dia de hoje, boas ações têm grandes efeitos, por menor que sejam. Boas ações tem grandes efeitos. Não é aquela coisa que, na verdade, todo mundo costuma dizer, pequenas coisas têm grandes resultados, né? Pequenos atos têm grandes resultados. Não. Boas ações, um bom comportamento, uma boa conduta, um bom testemunho, por menor que ele seja, uma pequena luz, né? Por menor que seja, ela brilha, ela ilumina. Parcialmente um bom lugar. Uma pequena luz junto de você é suficiente para você, pelo menos, não tropeçar em algumas pedras, né? Então, boas ações, bom comportamento, boas atitudes têm grandes efeitos, por menor que seja. Pode parecer pequenininho, mas tem um grande efeito. Jesus, ele nos chamou para nós fazermos a diferença no mundo, assim como o sal faz na comida. Tem dia que se a gente erra a mão, coloca um pouquinho a mais, fica ruim. E se a gente coloca um pouquinho a menos, também fica ruim, não é? Tem que ser o sal na medida certa, o tempero tem que estar na medida certa, né? Assim como, então foi isso que Jesus disse, a luz vem para iluminar a escuridão, para guiar as pessoas. Se uma comida estiver muito salgada, você não quer. E se tiver muito sem sal também, você não quer. Mas se ela tiver com o tempero, né, na quantidade certinha, você vai comer, vai achar que está muito gostoso e vai querer até comer de novo. E vai elogiar, né? Assim também é a luz. Então, assim como o sal vem para poder salgar na medida certa, né? Se ele é muito não serve, se é pouco não serve, assim também é a luz. Ela tem, né, que estar na posição de destaque. Lembra que nós falamos? A luz na posição certa, para conseguir iluminar o máximo de espaço. Nós falamos aqui dessa luz colocada nesse alto para iluminar o máximo possível, mas ela não alcança outros ambientes, ela alcança parcialmente. Mas se ela fosse colocada na parede, ela ia alcançar assim de um jeito diferente. Mas não todo esse lugar que ela alcança.
Não é verdade? Nós falamos disso. Então, da mesma maneira, a vida do cristão, daquele que ama a Deus, daquele que segue a Jesus, assim como a luz, como o sal, né? Nós temos que ser. Nós devemos iluminar quem está à nossa volta. E como que a gente ilumina? Me fala, nós não temos um botãozinho que liga e desliga? Quem dera. Mas tem, gente. Tem, ele tá aí, ele tem um botãozinho assim. A gente precisa descobrir onde ele tá, né? Mas a gente precisa ligar essa luz dando bom testemunho, anunciando, falando da palavra de Deus, mostrando para a pessoa aonde está a direção. Quando a gente vê alguém indo, né, a largos passos para o abismo, né, Deus dá aquela oportunidade da gente estar junto da pessoa e a gente acolher e falar para ela, olha, calma, para um pouquinho, você está indo a largos passos, né, para um lugar, para um abismo, para um caminho que vai te levar a ser perdida eternamente. E Deus quer te salvar. Então, é isso que Jesus está falando. Nós temos que testemunhar sobre Jesus para tirar as pessoas das trevas e conduzir elas para o caminho, né? Brilhando Jesus. A gente tem que brilhar Jesus. Porque nós mesmos não temos essa bondade. Nós mesmos não temos essa capacidade. A bondade que nós temos sem Jesus é limitada. Ela vai até onde o nosso pavio, sabe aquele pavio que a gente fala assim, meu pavio é curto? A hora que o pavio apaga ou acaba, acabou. A gente, bum, explode. A gente chuta tudo, a gente acaba, a gente quebra tudo. Entendeu? Mas com Jesus não. Com Jesus a gente troca o pavio todo dia, lembra? Que nós temos, né? Nós aprendemos lá em Lucas. Trocar pavio, trocar óleo, repor óleo, né? E trocar o pavio todo dia. O pavio ficou curto. Alonga ele, Jesus. Vamos trocar, vamos tirar as cinzas. Vamos esticar esse pavio, porque ele não pode. Pavio curto não é de Deus. Pavio curto não é de estrela que brilha. Né? Eu assisti bastante documentários sobre as estrelas, o que são, como que elas brilham, e eu entendi assim rapidamente, que eu não vou entrar nessa área, né, que não é do interesse de todo mundo, mas rapidamente, gente, a estrela é um negócio muito fantástico, muito maravilhoso. Ela é formada por uns gases e ela tem tem uma coisa que dentro dela, aqueles gases se misturam e esquenta, que vira uma bomba, né, potência de bomba atômica, né? Ela tem, só que ao mesmo tempo tem um frio que vem, envolve ela e começa aquela luta, esquenta, esfria, e tem uma massa, vai se formando uma massa, e dentro dessa massa, que pode ser muitas circunstâncias na nossa vida, dependendo dessa massa, se ela esfriar muito, dentro, a natureza da estrela vai querer aquecer, e bum, ela vai morrer. Vai ter vida mais curta que as outras. Olha aí, vocês estão entendendo o mistério? Deus quer que você brilhe como a estrela, mas não é para ser como essas estrelas que natural. É como a estrela. Porque Deus não quer que a gente esquente e bum, estoure e morra, né? Não pode. Tem que ter temperança. Nós vamos conseguir isso com o Espírito Santo de Deus. É Ele que vem para poder trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Então, gente, pavio curto não dá, né? Com Jesus não dá. Mas aí, Alice, como que a gente vive dessa maneira, brilhando, resplandecendo? Como que a gente consegue um bom testemunho? Tá difícil. As pessoas tiram a nossa paciência. É verdade, eu sei que tira. Eu também tenho hora que pessoas tiram a minha paciência também. Mas a gente tem que correr. Senhor, me ajuda, me socorre, me dá sabedoria, me dá um escape. Ai, me ajuda de alguma maneira, me socorre. E o Espírito Santo que habita dentro de todo mundo que já aceitou Jesus, ele está lá dentro. Quando você faz aquela confissão, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito veio habitar dentro de você. Você passou a ser morada.
Você passou a ser o templo do Espírito de Deus, do próprio Deus, porque Ele é Deus, né? Mas Ele, é a parte que opera em nós, é o poder, é a ação em movimento. Então, como que a gente pode viver dessa maneira, né? Tem uma coisa que chama idoneidade. Ai, que palavra difícil. Idoneidade, em Nihongo, se tiver certinho, é teksei. Teksei, wakari, né? Ai, que bom. Olha, tá vendo? O Espírito Santo é bom. E no dicionário diz que idoneidade é ser confiável, honesto, íntegro, correto, fiável, sério, leal e honrado. Isso é o que diz, né? Fala que é Shinrai Dekiru, Shoji, Tadashi, Majime, Shujitsu, Koketsu. É isso, né? Essas palavras aí. É uma pessoa que, a segunda parte fala que está apto, que é capaz, que está capacitado, que é competente, que é habilitado, que é hábil, que é proficiente, que é perito, né? A idoneidade aponta para quê? Uma pessoa que tem todas essas qualidades é bom caráter. A gente não fala, nossa, essa pessoa é bom caráter, é honesto, é trabalhador, é honrado, é uma pessoa séria, né? O que é ser sério? É não rir, nunca brincar? Não. A gente pode rir, a gente pode se alegrar, a gente pode brincar, mas a gente não ri daquilo que não é para rir. A gente não brinca com aquilo que não é brincadeira. Entendeu? A gente não entra nesse tipo, né? Salmo 1 fala lá, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você ri daquilo que não é coisa engraçada, quando você... O que não é engraçado, gente? Tudo aquilo que Deus não gosta, que vai contra o querer e a vontade de Deus. Se Deus não gosta, eu também não gosto. Se Jesus não sentaria comigo para assistir um determinado filme, eu também não devo assistir. O Nelson sabe a minha luta. Eu amo assistir, eu adoro as artes. Eu amo assistir filme. Eu gosto de uma boa novela, de uma boa história. Eu gosto. Mas quando o negócio entra em cenas, em conversas ou palavras que foge, sabe? Foge daquilo que é das coisas de Deus. Eu paro sério com 2, 3 capítulos assistidos, pode ser até legal. Legal para quem não teme a Deus. Para mim não serve. Porque se Jesus não pode sentar do meu lado para assistir e rir junto comigo, não serve. Se Jesus não pode, né, estar comigo naquele lugar e se alegrar comigo, não serve. Então é isso, tá? A idoneidade, isso faz parte do nosso comportamento, daquilo que Deus espera de nós. Brilhar como a estrela que Deus quer que a gente brilhe, tem isso envolvido, tá? Então o comportamento do cristão, ele tem que ser exemplar sim, em qualquer contexto, em qualquer lugar, seja no trabalho, na família, em qualquer ambiente social, na escola. Não dá pra gente ser legal lá fora e não ser legal dentro de casa. Não dá pra gente ter duas caras. Não dá pra gente dizer que ama, que quer, que crê em Deus e buscar em tantas outras coisas. Não dá pra gente dizer que, Senhor, pra mim é melhor estar na tua casa do que em 1000 outros lugares. Como Davi fala, né? Senhor, pra mim é melhor estar um dia nos teus átrios do que em 1000 outros, nem que sejam os melhores lugares da face da terra. É melhor estar na tua casa um dia. Não dá pra gente dizer isso se não é isso que a gente vive, se a gente vive fugindo. Se a gente não luta contra a carne, né? Que nem o pastor falou. A gente morava numa casa maior, num outro lugar antes de vir pra cá, tinha 2 andares, nossa casa vivia lotada. E no dia de culto, vinha lá 30, 40 pessoas. E eu trabalhava também fora. E eu ficava tão cansada, fora o peso espiritual, né, gente? Porque você está dando a sua casa para uma igreja, para a obra de Deus. Então tudo aquilo envolve muita força
contrária contra aquilo. E claro que nós temos a nossa carne. Tinha dias que eu estava na cama, eu escutava todo mundo conversando, eu não aguento, não vou, eu não aguento. Mas não era que eu não queria ir. Eu queria, mas eu não tinha força. Mas estava na minha casa. Mas quando eu escutava os irmãos, né? Começando, a paz do Senhor, aleluia, Deus é bom. E eu escutava uma conversa daqui, escutava outra dali. Não tinha como eu não ouvir. Era aquele vozarel, né? Aquele monte de vozes falando. Aí vinha uma força, aquilo me alegrava. Eu falava, não, eu vou lá somar, eu vou lá ser abençoada, porque eu sei que nessa comunhão é que tem bênção. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Nós já contamos, né, para a Arena San, para a pastora da igreja japonesa, então eu posso contar para vocês. No último culto que nós fomos lá na igreja japonesa, onde teve o batismo, o Senhor me deu uma visão. Oh, glória a Deus! Olha que dom lindo, gente! É muito lindo! E eu queria que Deus abrisse os olhos espirituais de todo mundo, para que todo mundo pudesse ver. E se não abrir os olhos, eu peço ao Senhor, abre, ilumina os olhos do entendimento, lança fé, lança luz na vida de vocês, né, e de todos, para que possam crer nisso. Nós estávamos lá e cantaram só 2 louvores, né? Então teve o primeiro louvor, aquela presença envolvendo, e quando cantou o segundo, que era sobre o milagre, né? E nós pedimos até para a Arena San, que a gente quer ver de novo a oração que ela fez depois do segundo louvor. A gente quer assistir e ouvir novamente. Ali eu tive uma visão. Quando a gente estava cantando o Senhor Jesus, gente, eu vi. Eu sei, quando você vê Jesus, quando Jesus se revela, ele não precisa mostrar a cara dele, você sabe que é ele. Ele não precisa falar nada, você sabe que é ele falando. E você sabe como que ele está, ele se revela. A revelação não tem explicação. E eu vi o Senhor Jesus, de repente, o Senhor Jesus veio assim com um sorriso desse tamanho, mas uma alegria. O que eu estou simbolizando aqui com o tamanho do sorriso é assim, uma alegria tão grande, tão grande. Jesus estava tão alegre com aquela igreja, com aquele momento, que ele veio assim com os braços e ele ajuntou todo mundo, ele ajuntou a igreja inteira. E ele elevou num lugar alto e ele colocou e ele falou assim, aqui a bênção alcança eles. Aleluia! Gente, isso foi tão poderoso. Quando eu entendi aquilo, eu recebi essa revelação, eu falei, Senhor, e tinha uma luz, assim, uma envolvente, sabe, um poder, uma bênção sobre a igreja, que Deus, ele não fez acepção de ninguém, nem de criança, nem de velho. Eu vi lá o mais ancião, né, dos irmãos lá, estava junto, desde o mais novinho, ele ajuntou todos. Ele não quis saber, estava com a igreja, estava em unidade, estava naquela atmosfera, ele ajuntou todo mundo assim, gente, como se a gente estivesse dentro de uma caixinha, e colocou a gente num alto e bom lugar. E ali ele disse, é aqui que a bênção alcança eles. Glória a Deus. E existe essa bênção, existe nessa comunhão, nessa unidade. Quando que nós temos unidade? Eu sei que todo mundo aqui tem um jeito de pensar diferente. Mas está todo mundo aqui reunido para ouvir Deus, não está? Está todo mundo aqui reunido para adorar a Deus, não está? Então nós estamos em unidade. Então quando há essa comunhão, essa unidade, e Jesus estava muito alegre, mas muito feliz, e naquilo eu entendi. Eu entendi quando a palavra diz, né, que na reunião, na igreja, a bênção do Senhor alcança a nossa vida. Há uma bênção especial quando você vem à casa de Deus. Quando você vem, não é na casa da Alice. Esse momento aqui não é minha casa. Esse momento aqui, esse lugar que nós não estamos aqui. Eu tenho a certeza que nós estamos guardados num alto e bom lugar, porque a Bíblia me garante, e eu já vi isso com esses olhos. Eu já vi. Então eu sei que o Senhor nos pega, o Senhor nos leva para um alto e bom lugar e nos abençoa. Porque há um lugar de bênção, há um lugar onde a bênção do Senhor nos alcança. E é quando nós nos reunimos. E eu entendi com aquela visão isso muito profundo. Eu não sei o que Deus ainda vai tirar de mim através disso, né? Para todos.
porque o Senhor tem todas as coisas para Ele ser glorificado. Mas eis-me aqui, Senhor. Custa um preço, mas eis-me aqui. Então, esse comportamento, esse exemplo que a gente tem que ser na vida, não adianta ser só dentro da igreja. Ontem, eu fiz um atendimento. Naquele atendimento, aqui nós não temos atendimento, aqui nós temos culto, né? Isso aqui é extensão de ministério. Naquele atendimento ontem, Deus preparou a minha agenda. Todos os sábados estão cheios. Mas acontecem coisas na vida das pessoas. E as pessoas ligam, olha, não vou poder ir. E aí vai cancelando. E eu fico tranquila. Eu não me tribulo por isso. Porque a minha agenda quem faz é Jesus. Ele sabe. E ontem, devido aos cancelamentos, eu tive uma cliente. E ela era a primeira cliente do dia. E ela veio. E eu estava aqui no atendimento. A Harumi sabe como que é, né, Harumi? E eu fico ali, né, concentrada, querendo fazer o meu melhor. E ela queria conversar. E eu vou deixando falar. Pode falar. Vai falando, que eu vou ouvindo. E eu vou sempre orando e ela querendo falar. Mas aí ela chegou uma hora que ela queria que eu falasse. E aí eu falei, mas você quer que eu fale? Isso vai demorar, né? Deixa eu terminar aqui então e a gente depois fala. E ela me colocou uma questão existencial dela, né? E eu falei pra ela, olha, tem solução para esse problema. Esse seu problema tem uma solução. E eu comecei a falar, mas aí eu falei pra ela, mas eu acho que eu já te falei isso, vai ficar repetitivo se eu falar. Ela virou pra mim e falou assim, olha que coisa didática, gente, porque é assim mesmo, é por repetição que a gente aprende, tá? Ela virou e falou assim, mesmo que você tiver dito, mesmo que você já tiver contado, na verdade, eu acho que eu tava com preguiça de falar. Mas Deus usou ela para me despertar. Ela falou, mesmo que você já tiver dito, eu quero ouvir de novo. Porque eu gosto de ouvir. Aí eu falei, glória a Deus. Se você gosta, então eu vou falar. Aí eu terminei rapidinho o atendimento e peguei a Bíblia. Peguei a Bíblia e ali ensinei ela, né? Dei para ela uma ferramenta para ela poder levantar os dias dela e vencer aquilo que estava entristecendo muito ela, trazendo tristeza, opressão para o dia dela. Então, isso é brilhar. É quando a gente tem essa oportunidade, né? Isso é brilhar. Isso é testemunhar Cristo. Não é por força, não é por violência, não é por imposição. A gente deixa, Jesus traz. Né? Jesus atrai e elas pedem, elas falam, né? Outro dia mesmo a gente conversando, não foi? Falamos, né? Sobre isso. Eu já fiz isso, já impus a palavra? Não. Mas se quer ouvir, se prepara, porque eu gosto de falar. É o meu chamado. Então nós temos essa oportunidade de testemunhar, de abrir a boca, de proclamar o reino de Deus, de falar para a pessoa sobre salvação, sobre vida eterna. Ela falou assim para mim, eu estou com muito medo do que está acontecendo. Essa guerra não vai ter fim? Aí eu abri com ela Ezequiel 38, falei, não, o cenário está sendo preparado. E mostrei para ela onde estavam todos os países que estavam ali e o que estava para acontecer. Ela falou, eu estou com muito medo. Eu falei, olha, abri lá Mateus 24 com ela. Olha o culto, gente. Abri Mateus 24 e li lá para ela, Jesus falou que ia acontecer todas essas coisas, mas olha aqui o que ele está dizendo. Não tenham medo. Tem que acontecer essas coisas. Mas eu falei para ela, olha, se você crê em Jesus, aqui está prometendo o pior momento da humanidade. Ele vai vir, vai tirar a gente dessa terra. Ela, como assim? Vai tirar? Eu falei, vai tirar a gente daqui, vai arrebatar a igreja, aqueles que creem em Jesus. Eu vi que deu um nozinho na cabeça dela, ficou tom. Eu falei, mas calma, né? Ela acho que pensou, minha filha, meus netos, né? Aquela coisa toda. Eu falei, calma, tudo isso, né, está sendo preparado, mas não tem volta. O que Deus estabeleceu, estabelecido está. E nós não precisamos ter medo. Você não tem medo? Não tenho medo. Não tenho medo. Gente,
as notícias são ruins, a gente chora. Não é que a gente não sente, a gente chora. Eu choro quando eu vejo as vítimas do grande tremor que teve lá, mas eu choro mais ainda quando eu sei, né? Eu sei o que está por trás disso, aí eu choro mais ainda. Mas uma parte de mim chora pelas almas perdidas, mas uma parte de mim se alegra e canta Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem logo. Ainda falo, vem logo, Jesus, como se ele não soubesse a hora, né? Então, esse é o testemunho que nós temos, é a nossa oportunidade de brilhar. Não deixa. Nós estamos vivendo dias de grande treva e de grande escuridão, mas isso não pode. Você já olhou para o céu à noite, quando as estrelas estão lá, né? Você sabia que de dia elas estão no mesmo lugar? Elas estão no mesmo lugar. Por que você não vê ela? Porque está muito claro, né? Tem só a estrela da manhã que aparece lá bonita, né? Tá mais próxima, brilha mais, né? Mas você só olha, assim, é na escuridão que você vê a estrela. Então é num momento difícil que nós temos que brilhar. É no momento, assim, nós já passamos aqui momentos difíceis em família, em que pessoas bem próximas viram a luz de Cristo brilhar através de nós. Eu sei que todo mundo aqui, né, já viveu suas experiências e Jesus brilha na dificuldade. Quando o último, né, que eu me lembro aqui agora, que a gente passou, quando a gente descobriu o aneurisma. As minhas amigas, né, minhas clientes, quando vieram, porque eu expus, eu abri, eu aprendi que às vezes a exposição é lugar de proteção. É onde você é mais protegido, ficar na luz, né? E aquilo ia servir de testemunho. Então, eu compartilhava com elas e elas vinham, ai, Alice, como é que você está? Eu falei, estou ótima, está tudo bem. Aí depois, sempre tinha bolo. Naqueles dias, todo dia tinha bolo e chá. Todo mundo sentava comigo ali para poder comer um bolinho, tomar um chazinho. E eu estava sempre sorrindo. E elas choravam. E elas falavam, mas eu não sei se fosse comigo. Como é que eu ia fazer? Ah, essa sua calma. Ah, essa sua tranquilidade. Jesus é comigo. Olha, se eu não voltar mais... Lembra de mim como uma mulher de fé? Eu falei um monte delas. Só isso que eu queria. Lembra de mim como uma mulher de fé. E aí você não fica muito presa em mim, não. Você lembra de Deus. Lembra de Jesus. Lembra que você está tendo a oportunidade de viver. Eu não sei como eu vou voltar dessa cirurgia, mas eu não estou com medo. Está tudo em paz. Meu marido está tranquilo. Minha filha está tranquila. As filhas, né? Todo mundo em paz. Elas ficavam assim, eu vim aqui, eu fiquei com medo. Tinha umas que ficaram com medo, elas falavam, eu estava com medo de vir aqui, eu não sabia o que te dizer. Elas falavam. Eu falava, não se preocupe, não me diga nada, senta, toma um café, relaxa, tá tudo bem. Então eu sei que isso é brilhar. Brilhou, brilhou, brilhou. Brilhou fé, brilhou esperança e o milagre foi gerado, né, gente? Porque ó, eu saí da cirurgia, nem cicatriz tem. Oh, glória a Deus, gente. Isso aí merece aplauso, fala sério, né? Oh, glória a Deus. Nem cicatriz tem. E não tive nada, né? Passou. E a gente brilhou. Isso é testemunho. Isso é viver com alegria. Brilhar, né? Viver como estrela, viver com alegria, ainda que você tenha muitos motivos para estar chorando. Ainda que o momento seja de densa treva, grande escuridão, é nesse lugar que nós temos que brilhar. Tem umas pessoas, esse depois eu ouvi, vai saber de quem estou falando, que professa que tem Jesus. Professa, né? Fala, eu sou crente, vai na igreja, mas está mentindo, está fazendo um monte de coisa aí que não é nada disso aqui que nós falamos, que alcança testemunho, não é confiável, não é honesto, não é íntegro, não é correto, não é fiável, não é sério, não é leal e não é honrado. Tem umas pessoas assim, e eu chamo a atenção de algumas quando aparece aqui. Eu converso, que é a nossa missão, não é? A gente conversar com os irmãos. Fala, irmão, irmã,
Isso não está certo. Isso não está glorificando o Pai. Isso não está no coração de Deus. Tive conversas sérias aqui com algumas pessoas, esses últimos tempos. E isso é um mau testemunho. E isso tira a autoridade. E isso apaga o brilho do Espírito Santo que há em você. Então vigia. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É a palavra do Senhor. Aleluia. Então, ter bom testemunho, cuidar do testemunho, ter bom relacionamento, dentro e fora de casa, dentro da igreja e fora da igreja, é importante. É tão importante quanto ser um exemplo para as pessoas que estão mais próximas de nós. Onde estaria a minha autoridade, a minha cara de olhar para esses dois aqui, né? E esse daqui também, que fica muito perto. Onde estaria a minha cara se ele ouvisse gritos aqui dentro de casa? Se ele ouvisse tudo caindo, tudo quebrando, a gente saindo, cantando pneu. Imagina, né? Onde estaria? Onde estaria? Onde estaria? Não teria, né? Não teria. Só se fosse assim, muito sem vergonha mesmo, né? Não teria autoridade. Não teria. Choques, problemas, momentos de conflito, isso existe. Qualquer pessoa, aqui também existe. Mas o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso amigo, nosso libertador, protetor, né? O nosso defensor, ele nos ajuda. Ele nos ajuda no dia mau. No dia que a gente quer metralhar o outro com a nossa... né? A gente quer metralhar. Ele vem... ajuda. A gente fica caladinho. Tem dia que a gente quer bater a porta com um pouquinho mais de força, né? A gente... devagarinho. Tá tudo bem. Ele ajuda. Ele ajuda. Ele nos ajuda. Então vamos viver a nossa vida dando um bom testemunho, procurar viver com alegria, testemunhando que é bom viver com Jesus. No momento da dor, você pode dizer, olha, eu estou sofrendo sim, minha família está com lutas sim, a gente está atravessando um momento difícil sim, o mundo está aí desse jeito sim, mas é tão bom ter Jesus. Mas Jesus é tão maravilhoso. Olha, Ele tem me ajudado todos os dias. Se eu estou aqui hoje, é porque Ele me ajuda. Vocês sabem, eu sempre falo isso, como é duro para mim levantar. As manhãs para mim são difíceis. Porque, principalmente porque eu vivo um problema, né? Que eu tenho uma família que gera muitos conflitos e problemas lá do outro lado. Então, quando eu levanto de manhã, eu nunca sei o que vai acontecer lá. Então, tem dias que eu não quero sair da cama. Não quero. E só Jesus, o próprio Deus tem que vir e me levantar daquele lugar e me trazer. Porque eu não levo o telefone para lá, para a cama de jeito nenhum. De maneira alguma, né? Então, o próprio Jesus vem. E assim como Ele vem para mim, Ele vem para você. A qualquer hora, eu não sei qual é a sua hora difícil. Se é a hora de dormir, se é a hora de levantar, mas eu quero te dizer que seja em qualquer momento, o Senhor está com você, né? Para te ajudar, o Espírito Santo está lá para trabalhar no seu interior, para te convencer da presença dEle, da justiça dEle, do poder dEle. Ele te atrai para Ele. Outra forma de brilhar é buscar ser virtuoso. O que é ser virtuoso? O que é virtude? Virtude é uma qualidade moral, tá? Um atributo positivo de um indivíduo. Ou seja, mas isso está muito difícil. Virtude é a disposição de uma pessoa, de um indivíduo, de praticar o bem. Ele é disposto a praticar o bem.
Eu tenho vontade de praticar o bem. Eu não tenho vontade de fazer coisas más. Eu não tenho vontade de praticar o mal. Eu não tenho vontade de mentir. Eu não tenho vontade de roubar. Eu não tenho vontade de caluniar. Eu não tenho vontade de estar em outro lugar que não seja a presença de Deus. Eu não tenho vontade de brigar. Eu não tenho essa vontade. Pode acontecer, inevitavelmente, por algum conflito, alguma coisa, mas eu não tenho essa vontade. Isso é virtude, tá? Agora, a virtude tem, são qualidades, né? Capazes de fazer a gente um ser humano excelente. Olha só, quando você é virtuoso, você tem vontade de fazer o bem, você se inclina, você se move para fazer o bem, você se torna um ser humano da melhor espécie. Um ser humano excelente. Olha que coisa linda. Eu escolho ser um ser humano excelente. Ainda que minha carne milita contra a minha vontade, né? Eu escolho, eu me submeto para que essa luz de Jesus venha e brilhe na minha vida. Amém? Eu não sei vocês escolhem ser esse ser humano excelente, de valores. Agora, a virtude, gente, ela é assim, diferente, luta com o vício. Vício não é só vício de coisas químicas, tá? Bebidas e álcool, não, drogas, cigarro, né? Tabagismo, essas coisas. O vício, o dicionário, né, define ele como defeito físico ou moral, imperfeição grave de uma pessoa ou de uma coisa. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A generosidade. Né? Você é generoso. Isso é uma virtude, tá? Aí, se você é egoísta, o egoísmo é um vício. Egoísmo é vício, porque quando uma criança manifesta que ela é egoísta desde pequena, existe como você corrigir, como você tirar da prática, né? Se você fica praticando atos de egoísmo o tempo todo, você vai ficar uma pessoa egoísta. A sua tendência sempre vai ser o egoísmo. Mas se você praticar a virtude, né? Ser sempre generoso, você vai ser inclinado a ser um ser humano excelente. Então, virtude e vício. A paciência é uma virtude. E o oposto da paciência, que é a falta da paciência com ira, com raiva, é um vício. Um dia a Amanda falou assim, mãe, você sabia que esse negócio da gente ficar nervoso, a gente que escolhe, aqui dentro que a gente resolve, a gente escolhe se a gente vai ficar nervoso ou não. Mãe, eu não gostei daquilo. Quando ela falou, ela descobriu isso. A gente não pode mais culpar ninguém. Né? É a gente mesmo que escolhe. Então, se você quer brilhar a luz de Jesus, você precisa trocar. Você precisa fazer uma troca. Escolha ser virtuoso. Renuncie os vícios. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor é aquele que nos ajuda em todas as coisas. É Ele que faz a grande obra na nossa vida. Não há outra maneira, não há outro que vai fazer a obra dele na nossa vida. Não há outro que nos restaura, que nos corrige, que nos instrui com tanto amor. Não há outro poder que nos atrai à vontade, né, até o trono de Deus, para poder, que nos coloca de joelhos diante do Senhor e que nós chegamos perto dele e falamos, Senhor, eu quero ser um ser humano excelente, eu quero ser como as estrelas, mas eu não quero ser uma estrela que aquece o interior e explode, morre antes do tempo, não. Eu quero ser como uma estrela que brilha a luz do Senhor constantemente. Eu quero ser um ser humano excelente. Eu quero ter o seu poder, eu quero ter a sua luz na minha vida. Eu quero viver o que Isaías fala aqui, eu quero me levantar, eu quero resplandecer. Eu sei, Senhor, que a tua luz chegou na minha vida, a glória do Senhor raia sobre mim. O Senhor fala para que eu olhe a escuridão que cobre a terra. É verdade, são densas trevas envolvendo as nações, os povos, mas esse mas do Senhor aqui na sua palavra diz que sobre mim o Senhor
E sobre mim vem a sua glória, e todos veem a sua glória, através do testemunho, através das boas ações, através da bondade que flui. E o Senhor me ajude com a minha destemperança, com a minha carnalidade. O Senhor me transforma. É assim que a gente vai brilhar. Amém, queridos? Eu espero, né, que vocês, como eu, escolha brilhar, escolha amar. E eu disse já da outra vez, e eu vou repetir, que a gente precisa fazer força para amar. A gente precisa se esforçar para amar. Amar é uma coisa que a gente aprende. Ninguém nasce amando. O bebê, quando nasce, a mãe fala, eu te amo, já amo esse serzinho. Não ama, não. Ela vai aprender a amar com o cuidado do dia a dia. Ela vai se compadecer, ela vai aprender o que é generosidade. A mãe é um ser gigante, né? Ela vai aprender a amar. O amor vai ser desenvolvido, vai crescer e ficar imenso. Mas ninguém ama sem conviver. Por isso que nós também aqui na nossa convivência, para a gente brilhar um na vida do outro, a gente precisa conviver. Não dá para fugir. Não dá para falar, eu vou esconder de todo mundo. Eu vou me esconder agora, eu vou brilhar sozinho. Brilhar sozinho você não vai aparecer. Porque uma estrela precisa do brilho da outra, mesmo que tenha uma distância, né? Uma precisa do brilho da outra, e precisa do brilho da outra, e precisa do brilho da outra. E assim elas vão iluminando a escuridão, tá? Aleluia! Vamos fechar os nossos olhos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sei que o Senhor está agindo, que o Senhor está movimentando, que o Senhor está movendo com poder no nosso interior. Eu sei que a palavra ministrada aqui nessa noite veio para fazer diferença na nossa vida. Ela veio para construir, para tocar em lugares onde ninguém toca. Ninguém toca aonde o Senhor toca. Lá dentro, no nosso espírito. Em lugares de trevas e escuridão, a luz do Senhor alcança. A luz natural não alcança, mas a luz do Espírito Santo alcança. Então abre os teus lugares escuros para Ele nessa hora visitar e fala, Senhor, eu reconheço que eu não tenho sido um ser humano excelente. Eu tenho sido dominado por vícios, Senhor, por situações, por comportamentos repetitivos e repetitivos e repetitivos e novamente repetindo que não agradam a Ti. E isso tem apagado o meu brilho. O Senhor me chamou para brilhar como uma estrela, Senhor. Para brilhar como as estrelas no céu, Senhor, que aponta caminho, que dá direção, que embeleza. Oh Deus, que manifesta a Tua glória, o Teu poder, Senhor, de se manter naquele lugar. Senhor, que revela a Tua existência. E eu não tenho feito isso. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso mais do Teu poder, do Teu agir, para que eu possa fluir no rio do Teu Espírito. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Vem iluminar aqui o lugar mais fundo, mais escuro do meu ser. Vem trazer luz para que eu possa enxergar e me arrepender verdadeiramente e mudar a minha postura. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma criatura, Senhor, que brilha a luz do Senhor, que ilumina outros, Pai, que ajuda outros, que ama, que se esforça para amar, que se esforça para relacionar, que se esforça para estar aqui na Tua presença, onde a bênção do Senhor está. A partir de hoje, eu já te louvo e te agradeço por essa oportunidade, porque isso é tão precioso. Sozinho eu não conseguiria, mas junto com a Tua igreja, nesse lugar guardado, nesse lugar envolvido com o Teu sangue, guardado, eu posso me expor, porque aqui é seguro, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Você pode agradecer ao Senhor, dizendo obrigada, Deus. Obrigada por essa oportunidade, obrigada, Espírito Santo, obrigada pela Tua obra em nossas vidas.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor, engrandecer e agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça na nossa vida. Muito obrigada, Deus. Tu és precioso. Nós te amamos. Continua agindo em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.